ativista. É um pouquinho isso. Ô, Geni, eu nem sei como eu te conheci, para falar a verdade, mas eu me lembro de alguns textos teus, sabe? Que o pessoal compartilhava, os parentes compartilhavam, né? E você fazia correlações, assim, entre sexualidade e colonialidade, colonialismo, no caso, né? E aí, num desses textos, assim, eu fui pegando, sabe, o fio da meada. E aí você fez um texto sobre o Guarani, que era a romantização do amor colonial, né? E aí o etnocídio das tradições indígenas. E aí eu me lembro que isso ficou muito marcante, assim, porque você fez uma análise e eu falei, se essa menina quisesse fazer literatura, eu tava ferrada. Ficou muito linda a análise, sabe? E eu gostei muito, assim, dessa relação, né? E a gente tem percebido assim o movimento literário indígena brasileiro tem questionado a representação feita aos povos e sujeitos indígenas, né, na literatura e como o etnocídio, então, como essas representações acabam sendo uma prática, né, se tornando uma prática de etnocídio há 5 séculos, uma vez que essas obras vão parar nas salas de aula, vão parar em vestibulares, em concursos, sem nenhum contraponto. Então, é como se a mesma voz do século XIX, no caso do José de Alencar e as cartas jesuítas, né, do século XVI, XVII, tivessem com a mesma força que tinham no passado. E isso é bastante abusivo, né? Não é nem absurdo, mas é bastante abusivo. E eu queria que tu falasse um pouquinho, então fala um pouquinho pra gente dessa tua pesquisa, do que é. Faz uma diferenciação para nós do que é etnocídio e genocídio, né, para a comunidade indígena. Certo. Então, etnocídio e genocídio seriam as duas grandes formas de extermínio de nós, povos indígenas, né? A primeira já é de uso mais comum, né, para quem está na esquerda, em outros debates do movimento social. E, assim, enquanto o genocídio nomeia aquela produção de morte concreta, da fome, da precarização da saúde, né, como a gente vem notando agora com a pandemia, né, que não é algo inaugural, né, na nossa história, o etnocídio é um extermínio simbólico, né? Então, é uma forma de morte em vida, assim. Então, o genocídio e o etnocídio, eles se relacionam, mas não são a mesma coisa, né? Então, ainda que eles tenham o mesmo efeito, né, que é tentar nos exterminar, eles operam por mecanismos diferentes, né? E o etnocídio é um dos responsáveis, por exemplo, pelo censo agora, né, do último censo que a gente tem do IBGE, de que nós seríamos apenas 0,6% da população, né? Então, esse desejo colonial de que a gente deixe de existir, ele busca o tempo todo não apenas matar a nossa carne, como também nos matar em vida, né? Nesse sentido de que você pode existir desde que você exista sendo que você não é. Então, existe vários eixos do etnocídio, né? Um deles é sobre a questão do fenótipo, né? A ideia do cara de índio. Então, a partir do momento em que esse tribunal racial que pessoas não indígenas nos colocam dá esse veredicto de que a gente não tem cara de índio, se extermina, né, a nossa raça. E daí, só para situar, né, raça e etnia, então, não são a mesma coisa, né? Qual é a Raça, nós diferença? temos. Certo. É, raça, nós temos cinco, né, no momento. E eu digo no momento porque raça é um construto social que vai se transformando, né, ao longo da história. Atualmente, então, a gente teria essa divisão de população indígena, branca, negra, que daí se divide entre preto e pardo, né? E amarela. Então seriam 5 grupos raciais. Já a etnia diz respeito à particularidade do povo, né? Então, 8 indígenas na raça, na etnia Guarani e Mapuche. Então, a etnia diz respeito ao povo. Então, quando se apaga a etnia, o povo, o pertencimento,
se apaga o povo indígena, né? E aí o IBGE ele já traz um pouco essa contradição do etnocídio, porque ele coloca assim, né? Cor barra raça. Uhum, Então a gente né, que tem branco, amarelo, negro e indígena, que não é uma cor, né? uhum, As outras são cores, e indígena aparece ali como uma referência a algo que não estaria na cor da pele, né? Então, teria esse eixo da aparência física. O outro eixo é associar a raça a uma ideia de geografia colonial, né? Então, assim, quando uma pessoa é branca, ela não precisa dizer onde ela mora num país ou numa cidade para que ela seja branca, né? Ela é branca, ponto. No nosso caso, muitas vezes se exige quase como um hífen de ser indígena se você mora na aldeia ou na cidade, né? uhum. Então, tentar trazer o território como uma espécie de racialização é uma forma de racismo que é bem específica do nosso povo, né? Nenhuma outra raça precisa responder a esse questionamento de onde vive para se afirmar como branco, negro ou amarelo, por exemplo, né? E aí, isso se relaciona com um outro fator, que é a ideia de que existe apenas um lugar específico que nós indígenas poderíamos viver e que, portanto, parte do Brasil não seria terra indígena, né? Que seriam as cidades. Então, metade da nossa população hoje vive nas cidades, né? Então, quando esse critério etnocida é acionado, basicamente o extermínio de metade do nosso povo acontece, né? Se a pessoa não considera. Então, é muito importante nessa política etnocida a questão dessa geopolítica, né? Do espaço. Um outro fator é a questão que também se relaciona com esses outros, né? Que é sobre a pureza genética, né? Enquanto que uma pessoa branca, por exemplo, que tenha pessoas negras, amarelas, indígenas na família, ela não é descendente de brancos, mais branca, ou uma pessoa que é negra e vem de família interracial, é negra e não descendente de negros e brancos, a questão do quase, do não chega a ser algo, é específica também do racismo que a gente sofre, né? Então, nós indígenas é um quase de alguma outra raça. Isso porque a política de Estado tinha como projeto de que nós seríamos uma categoria racial de transição, né? Então, conforme a gente se tornasse civilizado, a gente passaria a integrar outras categorias raciais e deixaria de ser indígena. Então, essas são algumas das linhas do etnocídio que são responsáveis pelo nosso extermínio, né? E, e um quarto, só para dar um resumo, um panorama, é uma espécie de violência psicossocial, né? Porque assim, é uma o Estado rouba da gente o pertencimento e nos cobra esse mesmo pertencimento para nos legitimar como indígenas, né? Então, ao mesmo tempo em que rouba a terra indígena, exige que se more numa para ser considerado indígena. Ao mesmo tempo que proíbe língua indígena e torna pecado e uma série de outras estratégias, é justamente o falar da língua indígena que é exigido. Ao mesmo tempo que impôs, né, e continua impondo uma política de miscigenação, inclusive à custa do estupro, né, das nossas avós, nossas ancestrais, exige uma pureza. Então, é esse movimento de um abuso estatal que inflige a violência e cobra o efeito dela. É meio esse panorama. Sim, é bem. Qual é o termo? É bem esquizofrênico, né? Um processo que a gente vive, assim, porque nos cobra algo que nos rouba. E é muito comum, Geni. Eu lembro que. Eu não sei se tu lembra, a gente publicou. Na verdade, eu publiquei um texto agora com vários relatos das parentas, inclusive o teu, né, que comentava mais ou menos os processos de autoafirmação que nós vivíamos, né? Porque muitas de nós se passam a reconhecer indígena bem mais tarde, né? Porque exatamente porque não mora em contexto
de aldeia, não fala língua, tem essas memórias, essas histórias roubadas. O escritor Cacauerá fala que o indígena, ele tem suas terras roubadas e aí ele vai para a cidade e ele tem que se travestir de uma outra identidade. Ou ele é o caboclo, né? Ou ele é ele é qualquer coisa, né? Do caboclo ao, né? Ao peruano, ao boliviano, a qualquer outra nacionalidade que não o indígena para poder sobreviver na cidade, né? Nesse contexto de sociedade dominante. E aí eu me lembro que escrevendo também sobre esse processo, né, que é um processo doloroso assim de escrita, eu me lembro que aconteceu uma coisa muito comum durante toda a minha vida, que foi as pessoas olharem para mim e dizerem: nossa, você é índia. Para quem está nos acompanhando aqui, a gente queria dizer que o termo índio, né, é bastante pejorativo aqui no Brasil e a gente tem optado por substituir por indígena, né, a mesma forma como tribo, né, é bastante pejorativo, porque não traduz a complexidade de um povo e uma construção, né, ontológica, cosmológica, social e cultural. E aí eu me lembro que, então, a vida toda, sabe, me identificavam como indígena e eu tentava sair pela tangente. Ah, não, devo, né, ter algum parente japonês. Já tive parente de tudo quanto foi canto, sabe? Que não fosse, assim, da América Latina, porque também se associar à América Latina é bastante pejorativo. Principalmente na minha região, que tem muita gente de fenótipo indígena e as pessoas brancas, assim, são super exaltadas. E aí, quando eu tive esse processo de afirmação, que eu me disse indígena, as pessoas me falavam coisas como: ah, é? Desde quando? Eu, caramba, eu passei a vida toda sendo índia. Então, quando eu, né, me autoafirmo indígena, que eu tenho uma nação, uma cultura, uma memória, as pessoas: ah, é? Desde quando? Né? Então, elas começam a questionar você quando você afirma essa identidade. E é um processo muito doido, sabe? De luta e muito sofrido também. Que aula que eu tive aqui agora contigo. Acho que eu vou gravar em tela, maravilhosa. E aí eu queria, né, dentro desse conjunto que você falou, desse processo etnocida, né, um dos processos que aconteceu, que foram perpetrados contra os indígenas, foi exatamente de matar a história, matar a memória e matar as narrativas. Matar no sentido de silenciar ou de roubar esse pertencimento, né? E aí a gente vê uma série de viajantes, cronistas, né, do período colonial que contam então essas narrativas e são muito legitimados e são tipo revisitados constantemente como autores ou como alguém que coletou essas narrativas no passado. E aí, ao pegar essas narrativas, por exemplo, eles tiram a identidade e a localização, né? Porque quando eles atribuem alguma localização, é já nessa ideia de território brasileiro, não é um território indígena e nunca, né, fazem então essa ligação umbilical com o povo indígena e dão o nome de lenda. E aí que tem esse livro que eu queria mostrar para vocês, que é um livro que eu estou lendo, que se chama Literatura Oral no Brasil, do Luísa Câmara Cascudo, que vem falando então dessa literatura oral e dessas histórias populares, né? E das influências que ela vem, e das influências que vem lá da Europa, quanto aqui do Brasil e da matriz africana, né? E aí que muitos desses termos, né, são bastante genéricos, como folclore, mito, que é mais comum também, folclore, mito, lendas, mas sem associar diretamente a um povo indígena, né? E aí Exato. a nossa questão aqui, porque daí se eles associam a um povo, eles reconhecem, né? E aí o objetivo colonial é não reconhecer o povo indígena, porque se você não reconhece, não dá uma identidade, né, aquele povo não pode reivindicar direitos nem territórios. E é uma linguagem muito abusiva que eu tenho, sabe, me segurado, e eu até falei, conversando com meu marido, dizendo assim,
Eu não sei se eu tô com ódio ou o quê, porque é bastante ofensivo, sabe? É bastante ofensivo, Sim. como tem duas características aqui em geral, né, nesse estudo, é o de que uh, o riso e o conto, né, o conto são formas da civilização, são já formas civilizadas, porque a forma simples de pensar dos povos indígenas não faria, né, não faria sentido para um povo civilizado. Então são coisas, mais ou menos coisas assim que são disseminadas e que são estudadas e que são basilares para o cânone da literatura brasileira, né? E aí você vê então sobre o que se constitui esse cânone brasileiro, então sobre um cemitério, né, de povos e narrativas indígenas. E o que a gente queria falar aqui é que um desses elementos, uma dessas narrativas, foi, né, foi envolvida dentro desse processo, que é o Já se... Aquela. O Já Jati, vi. o Jati Jaterê, vamos ver se o pessoal associa esse nome, né? O Jati Jaterê é um encantado, é um ser encantado da tradição Guarani, né? Que protege os Guarani, né? E que tem uma relação, sabe, simbiótica, né? Com a floresta, com os homens, porque faz parte, né, do cotidiano, não é uma coisa de... faz parte ali, tá ali presente na vida dos Guarani. E talvez a sociedade venha conhecer como o Saci Pererê. E eu queria que tu falasse um Uhum. pouquinho sobre o Jati Jaterê, né? Sim. Até assim, pensando em como que, é, como leitora mesmo, né, de literatura, assim, desses cânones que tu comenta, né, de como que é dolorido a gente ler, e o colonialismo, né, é uma política de autorreferência, né, então o mesmo grupo de pessoas avalia a si mesmo como bom, então assim, é no mínimo arbitrário, né, e aí é esse aspecto de que as versões coloniais da história, elas nunca precisaram ser correspondentes à realidade, verdadeiras, ou ter nenhum compromisso com qualquer coerência ou qualquer sentido, porque elas não precisam ser boas nem nada disso para elas se afirmarem como verdade, porque elas contam como verdade por motivos de poder, né? Então, eu às vezes faço uns exercícios de falar, por exemplo, do da mitologia cristã, eu falo assim, né? Ou o folclore da Virgem Maria. E o que eu noto é, às vezes, esse estranhamento das pessoas, porque assim, ou as coisas brancas são humanas, ou elas são sobre-humanas. Então, ou elas estão no nível do normal ou do divino, né? Enquanto que aquilo que seria uma construção criativa da realidade, como, por exemplo, viajar dentro de uma baleia, como Jonas, né, da mitologia cristã, isso Normal se isso, torna. né? Normal. E assim, acho que não há problema nenhum com a construção de criatividade, ficções, e acho que a verdade é superestimada, né? Mas o que a gente critica é para além dessa mentira ou verdade, né? Como que essa imposição de algo que poderia, em outro corpo, ser obviamente lido como algo ficcional, é tido como ou humano ou sobre-humano, né? E essa é uma pergunta que às vezes me fazem, né? Mas existe de verdade ou não, né? E revela um pouco esse empobrecimento simbólico de se relacionar com a vida, né? Porque nem tudo que existe a gente conhece, né? E o nosso conhecimento não deveria ser o único critério para uma coisa ser válida ou não, né? Então, essa generosidade que a gente tem em se abrir àquilo que a gente não conhece também é uma maneira de ser anticolonial com a vida, né? Tipo, ó, não conheço isso e estou aqui aberto para esse encontro, né? E
E o outro aspecto, né, disso tudo é que ou a gente é esquecido, né, ativamente esquecido, né, porque o esquecimento e o silêncio também são discursivos, né, também é um posicionamento político, ou a gente é completamente esquecido, ou quando a gente é mencionado de maneira pejorativa. Então, é uma presença muito, muito dolorida de se estar, né, nesse campo, porque ou você não existe ou você existe mal, né? E essa história, né, do Jasu, e aí tem várias pronúncias, vários jeitos, né? E dentro do nosso próprio povo vai ter várias histórias sobre o mesmo ser, né? Porque isso é outro ponto, né, que eu queria trazer, né? É esse hábito colonial de nos ver de maneira monolítica, né? Como se houvesse um único jeito de fazer as coisas, é muito comum, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim, né? Tem várias histórias de um mesmo encantado, especialmente o nosso povo, assim, que é um povo que habita Várias regiões, né? falar países, né? Mas, assim, é um povo que transita bastante, né, por Brasil, Argentina, Paraguai, então vai ter uma vasta presença aí de histórias, né, do Jaterê. E essa história eu vi da minha mãe, e uma coisa que eu sempre achei muito bonita, assim, e que foi também uma surpresa, né, é porque acho que a maioria de nós conheceu, né, o Encantado pelo Saci Pererê do Monteiro Lobato, né? E aí essa questão de que, assim, não só foi um apagamento, né, dele ser indígena, quanto a representação negra do Saci foi uma representação racista, né? Porque ele não é colocado como um serzinho positivo para a negritude também. Tem várias representações que ridicularizam os traços, que colocam como Os vícios, né? má e cruel, né? Então ele é duplamente problemático, a meu ver, assim, né? Tanto por apagar a nossa ancestralidade dessa história, quanto porque a representação que o Monteiro Lobato faz da negritude também é em outra instância problemática, né? Então, assim, é um super erro é o jeito como isso aconteceu, né? E, e essa historinha, né? Nessa historinha a gente tenta não cair nesse lugar de que ele é mau, né? De que ele é cruel ou coisa do tipo, como algumas histórias contam, né? Só para Isso lembrar, não quer dizer. Aham. Só para lembrar que eu estava dando uma pesquisada, né? E aí o Monteiro Lobato acho que vai publicar em 1918 não, 1918 o livro, se eu não me engano. E aí que em 1917 foi feito em São Paulo o inquérito sobre o Saci Pererê. E esse inquérito, então, né, é compilado pelo Monteiro Lobato e no qual ele vai publicar, então, com esses traços e essas características. E aí vale, então, o que a gente tem no Monteiro Lobato, né? Uma síntese de uma memória colonial, porque é como Uhum. o Saci Pererê é visto, então, né, no século XX, já é herança, tipo, dos séculos passados e de como ele foi apropriado, expropriado, né, e demonizado. Porque o Câmara Cascudo vai dizer que o capuz vermelho é exatamente para lembrar o demônio, né, o diabo, o inferno, ter essa alusão com o perigoso, sabe? Com essa cor vermelha, né, que lembra o pecado e tudo mais. E aí, tornando ele, então, algo, como você falou, totalmente descaracterizado, sem nenhum respeito às culturas de matrizes africanas, porque ele tá ali para atormentar as pessoas e para alimentar seus vícios, né? E ele faz as coisas que faz para roubar fumo, para poder alimentar o seu vício. Então, eu só queria Uhum. lembrar isso, né? Que essa construção, então, já estava presente na memória colonial, não dos povos, né, de matrizes africanas ou indígenas, mas então isso foi adaptado por ele, reproduzindo essa imagem preconceituosa que se tem dos seres que fazem parte da tradição de outros grupos que não o ocidentalizado. E essa dimensão do epistemicídio, né? Que também
tem a ver com qual corpo enuncia e qual o efeito que isso tem, né? Porque vindo de uma pessoa como Monteiro Lobato, tem uma série de efeitos em relação ao alcance daquilo que ele diz, né? Uhum. Então, ah, esse marcador também, né? De como que ele foi responsável por agigantar e expandir ainda mais, né? Esse estereótipo que já era corrente, né? Então, foi um impulso ali, né? Uhum. E essa inversão, né, é muito comum mesmo na... Eu lembro, assim, que eu li... Uma vez eu ganhei uma coleção, meu pai, a minha família, a gente trabalha com frete, né, há muitos anos já. E aí a gente ganha muita coisa dos clientes, às vezes, né? E eu ganhei, uma época, uma mini biblioteca com muitos livros, muitos, muitos livros. E eu sempre gostei muito de ler, né? Eu era crente, né, na época, não tinha TV, computador, nada disso. Lia escondido. E, e eu li nessa época, ganhei a coleção inteira do José de Alencar. Então, eu li todos os livros dele nessa época. Com E em todos quantos eles anos? tem essa 11, 11, 12. Nossa. CDFzinha. Não, sim, E eu eu li. falo isso também porque quando eu era adolescente, mais ou menos nessa idade, eu li também toda a coleção de José de Alencar. E hoje, relendo adulta, eu fico pensando, sabe, como isso foi violento para mim, né? Ter contato com Uhum, esse amor colonial, com essas representações extremamente violentas, sabe? Que na verdade me impulsionaram a acreditar em coisas negativas sobre mim mesma, porque eu era exatamente. indígena, eu era o corpo indígena, sabe? Eu era o Peri, eu era Iracema, eu era o Birajara, né? Então, imagina assim, hoje quando alguns professores perguntam assim, mas você baniria o, né, já nos incitando a uma censura na escola. Eu digo, não, eu acho que, para além disso, eu acho que nós devemos fazer uma leitura crítica, porque não basta apagar e silenciar, né, o que foi feito aos povos indígenas, mas temos que problematizar, se responsabilizar e mudar o curso dessa educação, né, dessa educação assim, eurocentrada. Mas desculpa, continua. Aí você leu toda. Tudo bem. Nesses, nesses livros que eu lia, né, é, a descrição afetiva das cenas dos caçadores, por exemplo, me marcava muito. Então, era um processo assim, que a pessoa, o, o branco invasor era capturado, né? E aí, o trajeto da captura dele até a fogueira, onde ele supostamente seria alimento, né? De quem havia capturado, é todo um percurso emocional que cria, que busca criar uma identificação em que a gente torce para que a pessoa fuja, que a pessoa consiga sair dali e Uhum. fica sendo essa pessoa que está sendo levada, ela tem nome, ela tem rosto, ela tem uma personalidade, ela tem família, né? Então é um processo de humanização da branquitude invasora, né, nesses territórios e uma animalização dos nossos corpos, né? Então, ao mesmo tempo em que aquela pessoa é um ser digno de carinho, de afeto, de cuidado, as que estão levando merecem morrer, né? Merecem ser exterminadas e são brutalizadas, né? Então, nessa historinha do Jassu, o que a gente tentou foi justamente não trazer essa visão de que caçadores são pessoas boazinhas que precisam de um final feliz. Não precisam de final feliz. Não tem que ter final feliz para caçador. Então, assim, Porque eles se não eu são fosse bons. Tá óbvio. essa torcida que a gente consegue inverter depois que a gente retoma, né, faz essa retomada do pertencimento que a gente constrói e floresce na gente, desvia o fluxo do rio da empatia, né? Em que você deixa de se identificar com quem te oprime e passa a se identificar com quem está sofrendo a violência, não numa posição. Isso é uma coisa que eu acho muito linda do Jassu também, não numa posição de ser salvo por alguém, é ele que nos salva, né? Então, essa caravela de salvação subjetiva, que também tem muito na literatura, né? De que
se você é uma pessoa racializada e você tá mal, ainda mais ser mulher, né? Alguém branco vai te salvar daquilo, né? E nesse caso, é muito restaurador, assim, é, ouvir essas histórias, né, dos nossos mais velhos e perceber que a nossa cura não tem que vir de quem nos fere, né? Uhum. A nossa cura vem da gente, das nossas próprias palavras, né? Então, contrapor um pouco essa descrição que fazem da gente com a nossa própria nomeação, né? Porque o gesto de poder se nomear é o gesto primeiro da dignidade, né? Você conseguir ser aquilo que você é a base da vida, né? Então, quando a gente consegue, né, exercer isso de poder se nomear, né? É muito, muito bonito, assim. E daí, no caso da nossa história, né? O Jassu, ele prega peças, né? Nos, nos caçadores. Então, tem um pouco essa dimensão mais leve também, mais, como é que eu posso dizer? Uma forma de luta que também não precisa estar sempre relacionada a uma ideia de dor, né? E de sofrimento, e de abnegação, e tudo isso que traz, né? Pode ser uma coisa divertida e mais gostosa também do humor, né? Então, é, eu tenho dificuldade de me dizer escritora, sabe, amiga? Vou ser bem sincera. Porque para mim, assim, foi muito uma surpresa quando tu, né, e outras pessoas queridas comentam, você é escritora. E eu fico, como Ah, eu sou. assim? Né? Porque às vezes tem isso, né, de que quando a gente relata aquilo que a gente vive, parece se afastar um pouco dessa literatura que não tem corpo, né? Que é algo mais transcendental e que não tem uma vinculação com o cotidiano, com a vida do dia a dia e com aquilo que a gente vive, né? E aí também está sendo um aprendizado para mim reescrever o que é literatura para mim mesma, assim, sabe? De compreender que, inclusive, isso não só com literatura, né? Mas que o vento faz música, que as águas também são instrumentistas e de que esse não é um domínio só humano e muito menos um domínio branco, né? De se relacionar com as coisas, né? Então eu fiquei muito feliz, assim, embora ainda esteja bem tímida de reconhecer essa coisa de ser escritora indígena, você me chamando aqui, eu fico muito honrada com isso. Eu fui lá e coloquei assim, né? A escritora Geni Nunes, a literatura indígena de Geni Nunes é o quê? Você fala. Sim. Geni, eu tenho uma coisa bem, aproveitando a tua fala, um gancho para quero aproveitar como gancho, porque em vários romances brasileiros, por exemplo, há uma descrição de que é uma descrição, né, com uma visão branca, é claro, uma visão ocidentalizada, de que os indígenas, ao verem um branco, como você falou, né, tem a simpatia, essa identificação, ele é levado a se identificar com o branco, para que o branco o salve, para que o branco faça parte dele. E aí, por acaso, hoje a gente estava procurando uma citação na Queda do Céu, a gente estava escrevendo um artigo, né? E aí eu achei uma passagem do Davi Copenaua em que ele fala a primeira vez que ele vê um homem branco. E ele fala assim, né? Eram muito feios. Então, assim, a partir da visão indígena, né? Porque isso subverte toda uma tradição da qual fomos levados a acreditar de que, olha só, no Guarani, o coitado do José de Alencar se lasca comigo porque eu não tenho piedade dele. Mas na questão do Guarani, por exemplo, é muito louco o processo, né, de apagamento da tradição, porque o Peri vê a imagem da Nossa Senhora numa capela e ele fica totalmente transtornado porque aquela imagem mexe no psíquico dele. Né? Então, quando ele Uhum. vê a Ceci é a imagem, né? O espelho daquela Nossa Senhora. Então, da mesma forma, no Iracema se apaixona por aquele corpo, né?
que não diz que é branco, mas está posto que é branco e tal, e ela abandona toda uma tradição, ela abandona todo um pertencimento. E ele, né, que se envolve nesse outro mundo, ele é puro, né, nesse sentido de que não se envolve, não se contamina, não tem essa empatia, né, e ele está sempre muito sofredor pela sua nação, pela sua religião. E aí eu achei muito interessante, divertido, que quando uma visão indígena vem e apresenta a sua ideia de contato, a sua ideia de reconhecimento, ele não acha essa beleza, essa estética nesse outro corpo. Porque, na verdade, ele está acostumado a entender essa estética, essa ideia de beleza, dentro do que faz parte da sua tradição. Que é o certo, né? Que é muito mais coerente né, esse ponto de vista. Para quem não conhece a obra, é essa daqui. O meu cachorrinho queria ler também, mas eu não deixei, né? Essa aqui é A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, do xamã Davi Copenaua e do antropólogo também, Bruce Albert. Bom, eu vou achar a passagem quando a gente terminar essa live, certamente. Tá bom. Vou tirar assim. E não é qualquer coisa, né? Essa questão da estética, muitas vezes parece que é algo banal, né? Mas o modo como a branquitude constrói a questão de estética é completamente misturada, né, com a questão da ética. Até no nosso cotidiano mesmo, né? A gente fala, não faz isso que é feio. E o subtexto disso é, não faz isso porque isso é ruim, porque isso é mal, né? Ou que bonito que você fez, e não necessariamente é de uma estética, né? Mas é de algo que é bom. Então, aquilo que é bom e bonito tem uma intimidade ética que autoriza, inclusive, que torna mais fácil a violência e o racismo, né? Porque aquilo que é feio é ruim. Então, é muito importante ir para além dessa questão do que é uma estética no primeiro momento e pensar dos impactos dela na produção de violências, né? De como que isso está sempre junto, né? E eu acho que rola uma... É aquilo que eu estava comentando antes, né? Como é uma política de autorreferência, a pessoa coloca o preço no seu próprio produto, né? Então, eu acho que o primeiro objeto superestimado dessa história colonial, né, é o espelhinho, né? Que a gente aprende na escola, né? Que uma porrinha de um espelho teria trocado por, sei lá, o Brasil, sabe? Tipo, milhões de coisas e de uma troca que não faz o menor sentido se a gente olha por um viés minimamente crítico, né? Essa ideia de que as pessoas colonizadoras teriam, então, algo muito precioso e muito caro, muito bonito, muito maravilhoso, que nós gostaríamos muito de ter, e que daí cria uma relação de subserviência, né, com isso, assim, de você ficar refém desse carinho, dessa... E até eu estava pensando outro dia que esse estereótipo que fica ainda hoje, né, dessa questão do canibalismo, do ponto de vista mais psicológico desse pano de fundo mesmo, né, essa ideia de que nós gostaríamos muito de comer, né, os brancos na fogueira e tudo mais. Tem até um parente do Pinambá, né, que ele sempre comenta, né, de que se matava para comer os corpos virtuosos, né, a quem se admirava e por quem se tinha um respeito. Então, assim, bem menos de achar que seria desejado para ser servido como alimento, né? Então, essas viradas todas acho que nos ajudam um pouco a elaborar essa ferida, de notar que tem uma série de inversões, assim, né? De que o nosso corpo que é super desejado, não a gente que super deseja os brancos, né? A Alicia me ajudou aqui, a página 243. Eu vou ler, tá? O trechinho. Ah. É assim. Uma vez protegido dos olhares, me senti um pouco mais seguro. Então fiquei encolhido, em silêncio, observando o grupo de visitantes brancos que entrava em nossa casa através da malha da cesta. Achava-os de uma feiura terrível e meu coração batia forte no peito. E aí isso é muito legal olha só, né?
tinha muita vontade de fugir como os grandes, mas não queria chamar a atenção. E assim tive de esperar muito tempo imóvel, segurando a respiração, até os forasteiros irem embora e minha mãe me libertar. E aí tu põe, né, então, Sim, essa narrativa com a visão indígena, com toda uma representação e uma visão branca, para mostrar que essa supervalorização, esse endeusamento desse corpo e dessa estética branca, então, faz parte, então, desse imaginário de uma visão branca. Né? Porque quando o indígena veio, a gente está falando de um grupo que ficou bastante isolado, por opção, inclusive, né? E que teve esses contatos, assim, que foram totalmente involuntários, não foi... Foram totalmente voluntários da colonização e não deles, eles nem queriam, né? Tanto a missão levou mortes para dentro da comunidade Yanomami, quanto depois o exército e a estrada perimetral, depois, mais tarde, os garimpeiros que assolam aquela região até hoje, né? Então, assim, os brancos não podem ter uma beleza, né? E não fazem ações bonitas porque tudo que eles fizeram ao longo dos anos foi levar a morte para os Yanomamis. exatamente. E aí tem uma outra coisa que você estava falando, que era essa do canibalismo. Né? É muito importante Uhum. lembrar, gente, que existe uma diferença entre canibalismo e antropofagia. Né? Que os estudos antropológicos né, diferenciam, então, que o canibalismo é alguém que vai lá comer carne humana, ou, né, uma carne da mesma espécie, assim, gratuitamente. E a antropofagia não. A antropofagia ela é totalmente ritualística. Isso que tu falou, né? A antropofagia, então, ela funciona num nível simbólico, no nível ritualístico, em que se come uma parte ali dentro, né? E aí eu acho muito, né, a forma também que é importante, assim, que o coitado José de Alencar deve estar se retorcendo lá, onde estiver, né? Nada de Ele sonho touro. ele fala em algumas cenas do romance, o Guarani, né, que aqueles caras que eram bandeirantes, que eram, tipo, digamos, a escória, né, daquela mini sociedade que tem ali. Ai, nós estamos com medo, porque eles vão nos comer num banquete, sabe? Um bando de covarde, né? Nem representariam força nenhuma, não seriam passíveis de serem comidos. E aí eu acho que eu tô bem assim em pé com uma antropóloga, daqui a pouco ela aparece aí para me xingar, sabe? Que é a Aparecida Vilaça. Ela publicou. Ela fala o nome. Não, é super, precisa falar. Ela publicou Verdade. um romance agora chamado Paletó e Eu, né? E com uma super publicação, assim, com uma quarta capa do. Ai, até de um escritor aí bem famoso. Então, assim, tem uma dimensão bastante gigante, né? E aí ela usa o termo canibalismo, sabe? Sem nenhuma ressalva, sem nenhuma explicação. E aí ela usa o termo canibalismo explicando que é ritual, né? Peraí, mas se é uma ação, né, contextualizada dentro de um ritual, não pode ser canibalismo, né? Eles não Exato. estão, os É, usuários é não. como a gente chamar, né? Por exemplo, tomar o sangue de Cristo e comer a sua carne de um ritual canibal. Sim, E daí, como que é distante visualizar pessoas cristãs se definindo como canibais, né? Por sua fé, sendo que é literalmente tomar o sangue e comer a carne. Então, assim, tipo, é uma referência simbólica direta a esse processo de uhum. apropriação de virtudes e tudo mais, né? Sim, aí eu tô bem assim chateada com ela, porque daqui a pouco ela aparece aí pra me xingar também. Mas eu fico chateada com a responsabilidade e a forma de nomear as coisas, né? Sendo ela antropóloga, tendo ela 60 anos e passando por várias escolas, assim, de vir entender a dimensão que isso afeta os povos indígenas, os povos e sujeitos indígenas, né? Porque o Franz Fanon fala nos lembram desses rituais antropofágicos, né, dessa história dos povos, e eles não se esquecem jamais, e eles nunca nos deixam esquecer isso, né, porque isso é um ponto de partida para retirar a humanidade dos povos indígenas, né, dos povos africanos, e aí com isso
lançar essa equação desigual da religião para civilizar os povos indígenas, que, em outros termos, seria a outra face da moeda da colonização, do roubo dos territórios, do genocídio. Lembrando aqui, né, eu estava lendo recentemente um texto do Pierre Clastres, e ele fala que o genocídio é um termo utilizado para caracterizar a ação, né, nazista contra os judeus, e o termo foi utilizado pela primeira vez em um tribunal jurídico, né, com os europeus. Mas o maior genocídio da história foi com os povos indígenas, né, e que nunca foi levado a um tribunal jurídico, né, isso nunca foi julgado. E aí, então, o termo etnocídio vem no contexto de explicar, né, isso para falar da morte das culturas e a forma de genocídio. Então, é muito legal ler a descolonização africana e, em geral, a descolonização, porque elas nos explicam um pouco esse processo de colonialismo, né? E aí, eu acho que a tua explicação do Saci Pererê... Gente, vou lembrar aqui vocês, tá? Então, a Geni, nesse período de pandemia, escreveu um livro, ela virou escritora, assim, tornou-se, né? Como diz a Simone de Beauvoir, eu me torno mulher, a Geni se tornou escritora, para ensejar esse projeto e de arrecadar um dinheiro para ajudar as comunidades indígenas guaranis na compra de cesta básica. E aí o livro é em formato de PDF, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Como tá ele. Cadê a câmera? Aqui, ó. Você recebe esse material aqui, né, do Jati de Terê, que foi ilustrado e foi totalmente pela Vanessa maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui o pessoal, porque, se eu não me engano, Geni, tem toda uma estrutura e uma confecção indígena, né? Sim. Aqui. Então, teve uma galera aqui que revisou o texto, entre elas eu. Então, tem a Querechu, a Neuza Poti, o Daniel Quarai, Ellen Maria, Laura Carvalho. São todos indígenas? As duas últimas pessoas, não. Não. Então, lá tem a ilustração da Vanessa, um trabalho bem lindo e difícil. Ela me mostrou a técnica, e as ilustrações da Joyce Araí também, né? Isso, as duas Guarani. Onde que se pode comprar? E tem a belezinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Aí tem todo um trabalho aqui, né, de pesquisa, de história oral. E um trabalho de conclusão de curso aqui, ó. Vou até te perguntar, Eugênio, o que é isso aqui depois, tá? Sim, parente querido, Daniel Quaraí. Ele é uma grande referência, assim, um grande sábio sobre as medicinas da floresta. E eu conversei bastante com ele, li o trabalho dele também para escrever. E essa aqui foi a Xunu, o nome guarani, né? Da Eloá. Quase acertei. Para quem o livro foi dedicado. Olha só que beleza! Vontade dela. Geni, o Gustavo tá dizendo que te enviou um e-mail ontem, né? Para solicitar o livro. Lembrando que a Geni tá com uma equipe bem pequenininha, né? São poucas pessoas que organizam, sistematizam os e-mails. Total de duas. Um total de equipe, né? Olha só, gente. Então, a história é essa. É uma história curta com um público mais ou menos destinado. Deixa eu falar esse aqui, o lance do público, né? Eu gosto muito de uma frase do Daniel Munduruku, que ele diz que muitas histórias indígenas são destinadas ao público infanto-juvenil. São classificadas na ficha catalográfica para o público infanto-juvenil, né? Mas que, na verdade, eles escrevem para a infância que existe em cada um. Né? E eu achei isso lindo, né? Porque isso traduz um pouco, né, como as histórias indígenas podem chegar, inclusive, nos adultos e não só nas crianças. Né? Como muita gente, assim, eu comentei dessa live, aí eu fiz uma pergunta assim: vocês sabem quem é o Jati Jaterê? Pois é, ele é o Saci. Aí depois que a pessoa associa, e muita gente comentou: nossa, não sabia, nossa, nunca tinha feito essa associação. E aí, então assim, o livro é dedicado para esse público de 0 a 4 aninhos, 8 aninhos. Assim. Mas se fosse você adulto, eu, né, comprava para sua criança interior também. Então, Geni, fala como conseguir, enquanto eu mostro o livro pro pessoal.
Certo. Então, vocês podem me mandar por mensagem no Insta, pedindo o livro. E daí nessa mensagem vocês já me informam o e-mail de vocês que eu encaminho junto com os dados de depósito da conta. Contando um pouquinho do processo, então, né? Essa é uma ação que está sendo organizada, né, e puxada a partir da Comissão de Mulheres Guarani, né? E aí, assim, é sempre um cuidado que a gente tem, né, de que a forma de fazer a luta é a própria luta, né? Então, nosso objetivo final é ter esse recurso, né, para compra de alimento e produto de higiene, mas ao mesmo tempo a gente tomou esse cuidado, né, de que a forma de conseguir isso fosse ela própria uma forma de luta também, né, de descolonizar um pouco esse imaginário de que o Saci não seria Guarani e tudo mais. E a nossa outra ação, né, que eu estou fazendo parte também, é a de enviar em torno de 150 referências de TCC, dissertação e tese de autoria indígena, né? Porque esse é outro ponto, assim. Como muitas pessoas, às vezes, acham que a gente não produz, né, academicamente também. A gente tem outros saberes, né, milenares aí, mas também esse é um lugar que a gente está. E eu também sempre tive muito essa demanda, assim, das pessoas pedindo referências, né? Uhum. E o trabalho de referências, ele envolve uma série de questões, né? Porque, por exemplo, eu me formei em psicologia e não teve, nem no mestrado, nem no doutorado, em nenhuma instância, literatura indígena ou referências indígenas nos planos de ensino e nas ementas, né? Então, a partir da necessidade dos nossos corpos é que a gente corre atrás dessas referências, né? Então, esse trabalho de escavar as referências, de encontrar, é uma coisa que a gente faz por nossa própria ânsia, né? Uhum. Então, quando um estudante branco, por exemplo, está confortável com as referências brancas, é raro encontrar esse trabalho de se mobilizar diante de outras referências, já que a humanidade da pessoa está ali colocada de uma maneira confortável e está Totalmente fluida, isso não acessível, aparece. né? Então daí o fato da gente ter essas referências diz também de uma marcação política dos nossos corpos, né? De como que a gente constrói, é obrigado a construir, né? E a procurar essas referências. Aí eu imaginei que também poderia ser uma forma de apoiar a luta indígena, né, no sentido de arrecadar o valor, e ao mesmo tempo é um compilado que facilita para quem está com pouco tempo ou não sabe muito bem como fazer, Uhum. porque tem do lado de cada trabalho, né? Tem a área de conhecimento, tem o link de acesso, o ano de publicação, qual a etnia da pessoa que publicou. Então, foram essas duas estratégias que eu estou participando, né? E deixa eu ver o que mais. Então, aí vocês me mandam mensagem com e-mail Uhum. e a gente caminha. Uma coisa que foi uma surpresa boa é que no começo eu não pedi o e-mail das pessoas na hora, né? Eu só pedia para quem tem interesse marca o nome. E daí, felizmente, a gente tá até agora com 350 encomendas. Que legal. E aí isso criou uma coisa gigante de organizar o nome, o e-mail, se eu Uhum. enviei, se a pessoa mandou comprovante, essas coisas todas. Mas nossa equipe, Eu vi. minha e do meu companheiro, a gente está mandando os e-mails, assim, pretende mandar para todo mundo essa semana, todo mundo que reservou, né? Geni, Então é um pouco isso. deixa eu só falar aqui nessa live rapidinho que o livro custa 10 pila, né? 2 picolé quase. E aí é bem baratinho e uma super referência para tu ter em casa, tá? Então é isso. Mandem um e-mail pra Geni, uma mensagem no Instagram. E aí o nome e o e-mail, né, que fica bem fácil. Geni, vamos. Eu sei que a nossa live tá acabando, chegou a 1 hora, mas a gente pode voltar só pra gente ler um trechinho e falar um pouquinho do livro? Claro, Então eu vou fechar aqui rapidinho, tá, gente? Compartilhar e eu já chamo a Geni, então quem quiser continuar aí com a gente, volta aí que a gente vai falar e ler um pouquinho a obra do Jati. Jati.
Jati. Ai, que bonitinha essa pronúncia. Tá errada, né? Jati. Não, tá ótima. Então tá, gente, já voltamos, tá? Um beijo. Oi. Oi, Geni, aconteceu uma coisa mágica. Dá pra salvar o vídeo no rolo da como IGVT automático. Eu tô chocada. Sério? Sério, porque até então não dava pra fazer, né? Aí eu perdia várias Eu lives. também não sabia Tá que dava. salvo. Essa aula que você deu hoje tá salva. Quem quiser ver depois. Então a gente estava falando, né? A Geni fala do preço, custa 10 pila, 2 picolés. Isso. Então, assim, só para situar, né, para onde que tá indo, a minha parceira, grande parceira nisso, é a Neuza Potu, que inclusive é uma das servidoras do livro, e também é na conta de quem vocês vão pagar. A Neuza mora na aldeia de Chopinzinho, lá no Paraná, interior do Paraná, de Palmeirinha. E é uma aldeia bem grande, assim, tem cerca de 140 famílias. Então, Uhum. nosso projeto, ele já, acho que tá em torno de 100 cestas básicas já que a gente comprou, né? Então, é um projeto que está conseguindo abarcar a compra de cesta básica para todas essas 140 famílias, assim. Legal. Aí a gente está bem animada com isso, assim. E aí, depois de concluir a ação lá, se eventualmente continuar tendo encomenda, daí as lideranças vão nos informar a próxima comunidade, né? Uhum. Então é R$ 10, ele é em formato PDF, tá, gente? Só para avisar bem que algumas pessoas estão achando que é físico. Infelizmente não é. Eu adoraria que fosse, mas é virtual e eu encaminho por e-mail. E é também uma forma de distribuir nesses nossos tempos, né, Geni? Acho que é até menos perigoso, assim, de você. Hoje eu fui no correio postar 9 livros, né, que foram encomendados e já estavam comigo há 2 meses, quase 3 meses. E aí eu falei, eu vou tentar ir lá. E aí foi bem problemático, porque eu vi muita gente sem máscara, sabe? Muita gente andando nas ruas. Então é bastante perigoso para nós indígenas, sabe? Né? Ainda mais tu que vai abastecer essas comunidades, né? Ficar em contato, indo no correio e tal. Então eu acho que é uma forma legal também de distribuição, sabe? Do Até material. tem uma outra ação de que a gente está, que eu também faço parte daqui do Povo Guarani de Santa Catarina, que é a venda das camisetas da homologação, né, do Morro dos Cavalos. E aí já faz uns 3 anos já que a gente faz essa venda, e agora a gente paralisou totalmente, justamente por isso, assim, né? Porque elas são pintadas na aldeia, né? E daí eu levo pro correio. Mas daí nesse trajeto todo, né? Nos colocaria muito em risco, assim. Então a gente paralisou mesmo qualquer forma de diminuir, né? As saídas das aldeias, Uhum. melhor, né? E é até um aviso também, né? Para as pessoas não irem doar roupa agora, né? Porque tem alguns apoiadores insistindo em ir nas terras indígenas para levar roupa e não é o momento, né? Então, sempre bom falar antes com as lideranças, né? Para não Uhum. acabar prejudicando em vez de apoiar, né? Sim. Geni, tem uma. Hum. Então tá, quem chegou agora, a gente está falando do livro do Jati Jaterê, que vocês conhecem como Saci Pererê, né? Que é um encantado da tradição guarani. E aí, né, a gente está falando de todo esse movimento simbólico que isso implica, que é também a retomada, né, do direito dessas narrativas serem, né, identificadas com um povo, com uma tradição e de modo que a gente amplie, né, o nosso debate e a nossa compreensão dessas narrativas para além do que elas foram categorizadas enquanto lendas, folclores, né, ou narrativas assim que são de todo mundo e não são de ninguém. E aí, além da Geni, né, que fala agora, então, para provar, né, como a sociedade gosta que a gente prove as coisas. Vou provar que é uma coisa empírica aqui, um experimento empírico.
Não é, a Geni acabou falando na outra live que tá salva, tá, gente? Eu tô chocada ainda. Que a mãe dela contou, né, essa história para ela, que provavelmente foi a mãe dela quem contou essa história para ela e assim sucessivamente. Então, assim, não faz parte do imaginário da Geni enquanto Guarani agora e que está publicando, né? Essa narrativa, ela já é bastante viva na tradição Guarani. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo disso, tá? Essa aqui é a segunda edição, publicada em 2002, se chama O Saci Verdadeiro, do escritor Olívio Jecupé, né, que é um escritor da tradição Guarani, e esse é um livro muito lindo. Ele tem uma edição simples, né? Algumas são mais elaboradas pelas editoras grandes, mas assim, é uma edição simples e tal. Mas conta uma história linda, sabe? Do Tupã-Mirim, que era um garotinho sem um braço, e então vai encontrar o Saci, né? O Jati, e aí ele vai ter toda essa conexão. E aí, além dessa obra, né, ele vai ter a ajuda do Saci, e essa aqui é uma publicação mais elaborada, que o Saci também é conhecido como Cambaí, não sei se é assim que se pronuncia, Geni, né, o Cambaí. E essa aqui Céu foi... da boca. Como? O I bem no céu da boca, bem, tu fez bem Fala certinho. Tá certo? Bem no céu da boca. É. Que droga, Isso. colonização, porque eu nasci no aldeia. Olha só, esse outro livro aqui foi publicado por uma editora de São Paulo chamada DCL, foi publicado em 2006, então, dependendo da editora, o trabalho vai ser mais elaborado, né? E vai contar a história do Verá, que é um curumim, no caso, um menino que sai da aldeia para morar na cidade, aí na cidade ele é atropelado. Nossa, eu chorei nessa obra, sabe? Ele é atropelado, aí ele fica sem os movimentos e os pais ficam super tristes porque, poxa, o filho deles foi para a cidade e acabou sem cuidado, né, da sociedade, da escola, de quem era responsável, acabam machucando, sabe, o filho deles aí. Então ele fica sem andar e aí ele encontra então o Camba, que acaba Arrasou. devolvendo, né, esse movimento das pernas, então ele faz tudo, né? Então tem essa dimensão bem bonita como tu falou, né, dessa ressignificação dessa imagem demonizada, né, ou inferiorizada dos encantados na tradição guarani. E aí a gente tem essa a última obra do Olívio Jecupé foi publicada em 2017 pela Panda Books. É uma obra super recente, que se chama O Presente de Jati Jaterê. Aí tu vê, né, é uma outra forma de grafia, né, como a Jenny falou, e outras versões da narrativa dos encantados que rompe, né, com aquela ideia de um texto original, um texto único, né, e um texto assim que seja raiz e tudo para além daquilo seja mentira, Isso. né? Isso é... Até porque. Oh, perdão, vem. Não, pode falar. E é mais ou menos isso, né? Para mostrar como o Saci, o Camba, o Jati, né, está presente na tradição guarani, né? E como é muito importante a sociedade dominante reconhecer, sabe, como esse processo colonial violento, né, da história, esse epistemicídio acaba então tirando a propriedade deles e essa conexão com essas narrativas, né? Então tá aí 3 referências do Olívio Jecupé que falam especificamente sobre o Saci e mais agora o Jati Jaterê da Geni, né? Que fala também, né, sobre que fala de forma simbólica, né, uma forma de reaver a autoridade e a ligação umbilical do povo à narrativa. E aí tem uma cena assim muito engraçada, uma fala bem bonitinha do Jati, né? Tá tudo lindo. Sobre os madeireiros, eu acho, né? Dos caras que querem queimar, dos 5 caçadores que querem queimar a mata. Aí o Jati fica muito bravo com eles, então disse: Ah, é?
pois vocês vão ver o que vai acontecer. E parece uma fala sensível de uma criancinha emburrada, mas ao mesmo tempo, né, querendo justiça, sabe? Eu achei tão fofo, assim. Então, como a gente se leva, né, como você falou, esse processo simbólico de identificação com o Jati, porque ele está ali nos defendendo. Né? E eu queria que tu falasse um pouquinho, então, mais desse processo criativo. Se tu quiser ler um trechinho da obra também, fica super à vontade. Oi, Vanessa! A ilustradora está aqui com a gente. Eva! Então, lembrando então, né, que nessa diversidade entre nós, povos Guarani, tem Guarani Imbiá, Guarani Andeva, Avá Guarani, Guarani Kaiowá, né? Então, dentro do próprio povo tem várias linhas, né? Uhum. Isso aqui no Brasil, no Paraguai, na Argentina, então são muitas versões dele, né? E é muito triste, né, que nenhuma dessas seja corrente no imaginário popular, né? Porque não é como se houvesse uma história esquecida, que não é corrente e tudo mais, né? Então são várias que são apagadas, né, do, do mesmo serzinho, assim. E um elemento que até para mim na hora da escrita eu fiquei pensando, né, como que as pessoas não veem que ele é indígena, não veem que ele é guarani, porque assim, o que é mais o que é mais basilar onde ele mora, né? Ele mora na Na floresta. floresta. Do que ele gosta, quem são os amigos dele, no que ele se transforma, né? É, nessa historinha, e também, né, pela linhagem Biá Guarani, né? Ele se transforma num passarinho, né? Então, esse é Uhum. outro elemento, né, que é completamente indígena, né? Essa nossa relação com uma fluidez corporal, né? Em que você é humano e você é um bichinho, um passarinho, depois você é uma cobra, depois você é o rio, porque não tem uma separação, né, entre o corpo e a natureza, né? Não existe vida, não existe nada fora dela, né? Então, essa intimidade que ele tem com as plantas, né? E até eu fiquei muito emocionada de ouvir um áudio que uma vovó me mandou ontem, que ela leu pro netinho dela, né? E aí ele tava falando assim, né, no áudio. Ah, porque todos os remédios são plantas. Foi a compreensão que ele teve da historinha, assim. E isso também é algo muito contemporâneo, né? A gente não está falando só de algo antigo, né? Essa nossa compreensão de que o alimento, as plantas e tudo que nos cerca faz parte da nossa vida, né? Porque esse afastamento que se cria, por exemplo, de achar que antibióticos ou qualquer outro remédio é distante das plantas, né? É um afastamento não indígena, né? Porque todos os remédios, de fato, tem uma matriz, né, que vem de algum elemento de planta, né? Então, essas relações, assim, foram bem fortes para mim, porque eu tomo chá, por exemplo, umas 5, 7 vezes por dia. Aprendi com a minha mãe também. E, e quando eu era menorzinha, ela falava assim, tem muita gente legal que adora tomar chá, e sabe essa associação que as mães fazem pra gente achar bonita alguma coisa e querer fazer também, né? E aí era o Jacan adora tomar isso, adora fazer isso, ele vai gostar se você fizer tal coisa. Então, essa forma de pedagogia também, né? De você trazer para as crianças a, algum ensinamento sem ser pela via da repressão e daquela dura, né? De você brigar e tudo mais. Então, para mim, vem muito isso também. Olha isso, né? É, Você falou do passarinho. Tem um trechinho do livro que diz assim: lembra que o saci assobia? Isso é porque ele pode se transformar em um passarinho. Então, quando os caçadores tentam fazer mal à floresta, eles escutam o assobio e ficam perdidos para sempre. E isso aí é muito legal, né? Essa semana eu conversei com uma parenta que ela é Waícana, acho que é assim que se fala, né? É de um povo que eu desconhecia
Eles são mais conhecidos como Piratapuia, lá do Alto Rio Negro, né? E aí ela me contou essa história de que, na verdade, essa é uma concepção indígena, né? De que no passado todo mundo era humano, todo mundo, né? Então as árvores eram humanas, os animais eram humanos. E aí numa das histórias, né, ela conta que tem um ganso que seria, acho que seria um ganso ou uma garça, né? Seria um pássaro de penas brancas. E aí um Aicon, seria um Aícana, né, também, um indígena Aícana, um jovem Aícana, ficou vendo uma vez, ficou observando as garças, e aí ele ficou seguindo elas até o rio. Aí quando elas chegaram no rio, elas tiraram, né, então a garça tira essa pele, né, e sai de lá uma Uhum. mulher muito bonita e vai nadar. E aí, para fazer traquinagem, ele rouba essas penas, né? Essa roupa. E aí ela fica muito triste, porque na verdade aquela é a roupa dela, né? Mas ela também é uma humana. Então ela fica esperando, sabe? Ela fica triste, fica muito chateada e ela fica ali esperando que eles devolvem. E aí ele fica com pena dela e devolve a roupa de ganso para ela. E aí ela veste aquela roupa e vai embora. Né? Só para lembrar de novo Sim. que essa concepção de humanidade ela é muito presente, sabe, nas narrativas indígenas. E isso aqui é muito legal, porque tu acaba trazendo, né, aqui para esse texto que é muito curtinho, mas que tem um monte de, sabe, ideias que são propriamente indígenas. E essa de se transformar em passarinho é uma delas, né? Porque não é só Uhum. um recurso estético e literário para fazer, sabe, as crianças não, mas é uma crença que está ali, né, que faz parte da tradição, que está né, que está imposta, que está posta ali para que as pessoas plantem essas sementinhas ao ler essa narrativa curta. Com o Petinguá também é uma relação muito forte, assim, né? Porque é muito dolorido ver que nosso encantado, né, fumando petinguá, né, que é o nosso cachimbo sagrado, isso seja um cachimbo qualquer, né? Porque é um pouco o que a gente estava falando mais cedo, né? Quando se apaga a pertença de um povo, o objeto deixa de ser uma ter um contexto sagrado, cosmológico e de vida ancestral, né, com aquela referência, e passa a ser um cachimbo sem nenhuma caracterização, né? E para nós, Guarani, a conexão, né, entre a gente e Nhanderu, né, que é nosso Deus, se dá através da fumaça, né? Que é isso que é fluido, que está no espaço e que nos conecta nessa uma ideia de corpo, né? Que nos limpa também, né? Então, essa tirar essa associação do cachimbo como algo que não tem uma simbologia, né? Que não tem uma importância pra gente, assim, também eu quis muito marcar isso, né? Que o Petinguá é a nossa forma de se conectar com o Yanderu, né? E ele tranquiliza o espírito também, né? Então, é, é central, né? Para quem não sabe o que é petinguá, petinguá, eu acho, petinguá é um cachimbo que geralmente os guaranis ficam pitando tabaco, né, ou algum tipo de fumo próprio da tradição. E aí o nome em guarani se chama petinguá e é trazido no texto, né? Tem um trechinho que fala assim: ele está sempre fumando petinguá, que aí dá uma identidade para o cachimbo, né? Que nas narrativas do Saci, isso ele está fumando, ou ele faz travessuras, ou ele faz qualquer outra coisa para tentar alimentar o seu vício. E aqui a Geni está tentando trazer uma outra imagem de que aquilo faz parte da tradição e tem um sentido para além do vício, né? Não é um vício, faz parte da tradição, porque a fumaça que tem um nome aqui, né, também, que é a Tatatina, a Denise, Patatina. nos Cariri Chocó, eles usam, eles falam o termo tatatim. Tatatinha, achei tão fofinho também. Uhum. Aí eu lembrei, tatatina, na narrativa, e aqui tatatina é como a fumaça, um protetor também, né? Um que espanta, tu fala bem aqui, espanta as impurezas, deixando o corpinho bem forte e em paz, né? Para a gente, né, repensar de novo esses símbolos, né, esses elementos que são
trazidos na narrativa sem nenhuma identidade ou que são utilizadas para inferiorizar, sabe? No caso. E é muito contemporâneo, assim, porque tem relatos de vários parentes, né, que trazem o Petinguá para a universidade, né? Uhum. E daí, até ano passado mesmo, teve um caso de um motorista do Uber que não deixou o parente entrar no carro porque ele estaria fedendo da fumaça do Petinguá, né? Então, essa associação racista ao Petinguá, ela é muito atual, né? Infelizmente, sobre isso. É, e tem essa noção também de corpo, né? Que a gente estava falando antes, que é aquilo que são os nossos adereços, o nosso grafismo, né? Que é outro elemento, né? Que a Van colocou, né? O bracinho dele na capa tem o grafismo das estações, né? Porque isso não é um adereço que a gente tira e coloca, é parte do nosso corpo, né? Então, é meu corpo a faixa, é meu corpo o brinco, é meu corpo o anel. Então, eu acho que trazer isso como ali o grafismo. Uhum. Esse é o nosso grafismo oficial da camiseta da demarcação do Morro dos Cavalos. É bem importante. Esse grafismo foi criado pelas crianças Guarani na escola indígena do Morro dos Cavalos. Então, é bem especial para a gente também esse grafismo que está no bracinho dele aí. Vanessa, a gente falou aqui da tua ilustração, tá? Então, só para lembrar, pessoal, desculpa. Vanessa, a gente falou da tua ilustração, que tem uma técnica super difícil, tá muito lindo, né? E aí, quem quiser adquirir o material, vai ver esse trabalho da Vanessa, que ela tá aqui com o Instagram chamado Devaneios. Bom, gente, então, eu queria dar alguns recados pra gente se encaminhar pro final, porque tadinha da Geni, é uma live em cima da outra. Vou deixar ela jantar. Então, Sigam o perfil da Geni, né? Geni Papos. Mas tem outros dois perfis também que eu gostaria de indicar, além do da Vanessa, que está aqui, Devaneios com W, né? Que vocês podem verificar depois, ela está comentando aqui, que é o perfil do Leia Mulheres Indígenas, onde eu também destaquei essa publicação e essa live, né? É @Leia Mulheres Indígenas, que foi na esteira desse projeto do Leia Mulheres, né? Com a intenção de divulgar os rostos e as produções das nossas mulheres indígenas que escrevem, que produzem, né? A gente tem uma concepção muito mais fluida de literatura, né? A nossa literatura, eu acho que o começo da tua fala foi bem significante, porque a ideia que a gente tem de literatura ela é muito mais ampla, ela tem a ver com a ideia de cultura indígena, então, de cada cultura, né, da cultura guarani vai fazer a sua literatura, né, a cultura macuxi vai fazer a sua literatura, e por isso que a gente vê tanta diversidade entre os autores indígenas. E aí eu achei muito bonito, sabe, de tu já também demarcar esse espaço de diferenciação, sabe, dessa literatura ocidentalizada, porque não é isso, né? E não é isso mesmo. E eu acho, assim como a nossa luta pela demarcação de territórios físicos, ela é real, a nossa luta pela demarcação de territórios simbólicos também é real. Então é muito importante para a gente, sabe, ocupar esse lugar de literatura indígena. Eu vejo muitos comentários, sabe, de teóricos, professores. Mas vocês não têm medo, né, de serem enquadrados na literatura indígena? Eu costumo dizer, mas isso é uma opinião pessoal, né, que não. Que é também um lugar de demarcação simbólica, sabe, da nossa produção, da diferença da nossa produção, da diversidade da nossa produção. Porque quando nós todos estávamos, né, enquadrados ou diluídos, né, dissolvidos dentro dessa suposta humanidade, dessa literatura universal, nós não éramos ninguém e nós não tínhamos direito nenhum. Né? Então eu costumo dizer que sim, eu gosto desse lugar de literatura indígena, porque é preciso demarcar também para que as nossas vozes sejam, né, vinculadas às nossas tradições também. Cada uma delas. Lembrando que tem 305, tá, gente? 305 reconhecidos hoje. Segundo o último censo, deve ter bem mais, assim. E aí, o outro perfil que... Né? Então, eu fiz esse perfil do Leia Mulheres Indígenas,
com as nossas escritoras. Nós temos mais ou menos 28 agora com a Geni, e deve ter mais mulheres produzindo. E uma dessas referências, assim, na verdade, um dos critérios para colocar era basicamente publicar alguma coisa, né? Mais para identificação, porque nós poderíamos dizer que todas as nossas mulheres guaranis, né, todas essas contadoras de histórias também são literatas. Mas aí a gente escolheu ainda esse formato, né? Talvez no futuro a gente possa fazer alguma coisa com audiovisual para trazer essas contadoras de histórias, se elas quiserem também. E aí, o outro perfil que eu queria indicar para vocês, se vocês puderem seguir, é o @leia autores indígenas, né? Porque dessa disputa de gênero na sociedade dominante, né? Os nossos homens indígenas, eles ainda são minorias em direitos e eles não têm esse mesmo espaço que os escritores homens brancos têm na sociedade. Então, nós, enquanto povos indígenas, né, somos um número muito pequeno para esse país, em termos de produção, em termos, né, de alcance mesmo. Então, alguns escritores que já têm 30 anos de carreira, como Daniel Munduruku, Cacau Erá, são conhecidos, mas todos os outros 58 não são, né? Então, a ideia mesmo é mostrar, né, esses rostos e as suas produções e as suas publicações. E aí, por fim, eu queria indicar a Livraria Maracá, né, que é especializada em literatura indígena, @Livraria Maracá, né, onde vocês podem adquirir esses livros do Olívio, que também são fáceis de serem conseguidos na internet, mas é legal apoiar a Livraria Maracá, que é uma livraria pequena e tem sido referência na literatura indígena. E, Geni, de coração, eu quero agradecer a super aula que eu tive aqui, não só a super aula, mas também essa tua iniciativa, né? Quando tu me chamou para fazer um comentário, eu até comecei a fazer assim uma coisa bem pontual e depois eu pensei, não, isso aqui é muito bonito, né? Isso aqui é muito bonito e eu não sabia que ia virar pós-fácil. Eu tenho um pós-fácil agora, a gente aí também tem uma participação, né, nesse projeto. Mas eu queria, sabe, que tu estivesse, né? Eu queria fazer um comentário maior a respeito desse projeto que eu achei fantástico, sabe? É um projeto super acessível por 10 pila, como eu falei, dá para comprar 2 picolés, uma sobremesinha, não dá nem para comprar comida direito, né? Mas se todo mundo colabora, dá para ajudar as comunidades indígenas Guarani e também conhecer, né, essa faceta da Geni enquanto escritora também. Geni, te amo de coração. Tu é um presente na minha vida. Mas aí eu quero que tu diga umas palavras finais para esse pessoal que está te acompanhando e que está nos acompanhando aqui também, antes da gente encerrar. Ai, menina, eu tô muito emocionada, assim. Mas eu não vou colocar como. é, Minha fala fica até mais difícil. Mas eu queria te agradecer muito, assim. É muito restaurador, assim, poder contar com as nossas companhias juntas, apesar de tudo que aconteceu, né? Como diz a parenta da Yara, nós somos a falha da colonização, né? O que deu errado. E, e é muito bom ser essa falha, esse fracasso da colonização contigo. E conta comigo sempre. É, Fiquei muito honrada pelo convite, muito feliz de participar aqui contigo. E me senti muito acompanhada, assim. Eu até estava comentando, né, com a Queretu, né, que o Jasu, ele continua nos protegendo, né? Continua com a gente o tempo todo, né? Então, é, enquanto eles existem, a gente existe também, né? Então, a vida deles persistir é também a nossa vida persistindo, né? Então, eu fico muito, muito contente de fazer parte disso. Então é isso, pessoal. Para adquirir o livro, vocês mandem um e-mail para a Geni, né? Geni Nunes,
Vocês podem mandar mensagem aqui no direct dela com o teu nome, o e-mail, e falando que está interessado em adquirir a obra. Também no Facebook, né? Então, eu acho que por aqui é um canal mais fácil. E é isso aí, nos apoiem nessa causa, né? Ajudem as comunidades guaranis nesses tempos difíceis e nos acompanhem aí também, se tiverem interesse, né, em ouvir as nossas... Eu sou a fã, Júlia. Muito fã, gente. Eu sou muito fã dessa mulher, socorro. Eu que Beijinho, sou. gente. Então é isso, gente. Vamos todo mundo jantar agora, feliz da vida depois dessa live. E é isso. Até a próxima. Beijo, Geni. Tchau, Beijo, bem. gente.